2026 não vai pedir a sua permissão. Se você tá achando que 2026 vai ter aquela mesma energia de eremita de 2025, mais introspectivo, mais solitário, mais conclusivo e mais lento, então eu tenho uma péssima notícia pra te dar. Se prepara, porque vai ser só caos. E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sei que eu tô muito sumida, mas eu coloquei como uma das metas, assim, desse ano de 2026, retornar com o canal, espero que tudo dê certo, mas vamos falar sobre realmente o que importa aqui nesse vídeo. Aproveitando aqui o ensejo de que acabamos de iniciar o ano de 2026, eu tenho que falar que ele vai ser regido justamente por essa maravilhosa aqui. Maravilhosa para alguns, odiada por outros tantos, mas é a Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna é uma carta que literalmente vai falar dos fluxos e influxos da vida, sobre questões inesperadas, mas principalmente do movimento imprevisível das coisas. Aqui a gente tem muita instabilidade, turbulência, mutabilidade, mudanças, muito movimento mesmo, assim, aquela coisa de você ficar parado, observando, contemplando ou estagnada. Em 2026 com Roda da Fortuna isso realmente não existe. Definitivamente acabou, quer você queira, quer você não queira. E é justamente esse o ponto que faz a gente pensar sobre a Roda da Fortuna, né? Você não querer algo, mas você não ter controle sobre isso. Porque a roda, ela tá sempre girando pra frente. Você gostando ou não, ela tá sempre girando. Então, é justamente sobre isso, não ter muito controle das coisas. Para você entender mais ou menos o ritmo dessa carta, imagina quando você acelera um vídeo e os takes eles vão passando muito rápido e aí dá a sensação de que você não tá conseguindo acompanhar. Na verdade, você até entende o geral ali, o grosso da coisa, mas muitos detalhes se perdem porque a movimentação tá realmente muito acelerada. É tipo isso. Ou, se você quiser uma coisa até mais lúdica, pensa que você entrou num brinquedo de parque de diversão que é a mistura entre a roda gigante e a montanha-russa. Gostoso. Ou seja, nesse exemplo do brinquedo, você até consegue aproveitar, a não ser que você tenha muito medo de parques de diversões, né? Mas vamos trabalhar com o hipotético aqui. Você até consegue aproveitar o brinquedo, né? Velocidade, altura e tal, adrenalina, mas é muito rápido, muito caótico e você não consegue prever o próximo movimento, porque uma hora ele tá girando assim, outra hora ele tá, tipo, fazendo assim. Então, a gente sai da casinha mesmo. Eu tô falando muito mal dessa carta, mas ela não é tão ruim assim. Para algumas pessoas ela vai ser, de fato, mas para outras não tanto. De fato, aqui a gente tá falando de uma carta que vai sambar na sua cara, principalmente se você tiver questões com controle, de olhar bem assim no fundo do seu olho e falar assim, não importa o quanto você planeje, ou quanto você se programe, ou quanto você controle as coisas, ou não vai dar certo do jeito que você gostaria que desse, ou simplesmente não vai acontecer nada positivo ali, só vai ficar tipo neutro. E aí pra quem tem questões com controle, isso é expressivo, isso é muito incômodo. Então quem tem dificuldade de abdicar do controle, porque aqui nessa dinâmica ela vai fazer questão de colocar isso em prática, vai realmente ficar muito incomodado, porque quem dita o ritmo é totalmente a Roda da Fortuna. 2026 vai ser um ano que vai mexer diretamente com a relação entre destino e livre-arbítrio. Isso não quer dizer que você não possa agir ou tomar as suas próprias ações. Você pode e você deve. Mas a roda ela vai mostrar que nem tudo vai responder ao seu esforço pessoal. Ou seja, muitas coisas, justamente para a gente não ter controle delas, não vai ser sobre o quanto você se esforçou, o quanto você se dedicou. Se não for para rolar, não vai rolar. Basicamente é isso. Então você saber quando agir e quando aceitar esse giro caótico dela vai fazer toda a diferença para o seu 2026. Ou seja, você pode se planejar, se preparar o quanto que você quiser, mas alguma coisa vai sair do seu planejamento. Vai sair do seu controle e aí a gente entra nessa discussão sobre ter ou não controle das coisas, se isso é bom ou ruim. Na minha opinião, na grande maioria das vezes, você não ter o controle das coisas acaba virando mais uma bênção do que uma punição. Mas isso é pessoal. O que você acha sobre isso? Coloca aqui nos comentários. Principalmente pensando nessa questão de não ter controle, por exemplo, eu não tenho controle se você vai deixar um like nesse vídeo, se você vai se inscrever nesse canal, se você vai deixar um comentário para gerar interação. Eu não tenho controle disso. Eu posso desejar? Posso. Consigo me planejar com relação a isso? Eu posso construir um roteiro interessante, trazer assuntos legais que gerem
interação. Mas não é uma ação que depende de mim, então eu não consigo controlar. Mas deixa um likezinho, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo pra gente ter essa interação bacana. E eu trago mais material pra vocês. Mas eu não tenho realmente o controle sobre isso. Entende a diferença? A partir daí eu tenho duas opções. Eu posso perder minha noite de sono, porque eu não tenho interação no canal, desejando ter interação no canal. Ou eu posso simplesmente fazer o meu melhor, dar o meu melhor com as ferramentas que eu tenho nesse momento, fazer tudo o que é possível e ver o que vai rolar. Pegou? Mas, apesar disso, a Roda da Fortuna é uma carta que vai anunciar algumas oportunidades. Por isso que eu falo, esse nome aqui, Roda da Fortuna, não é que ela literalmente vai te trazer um pote de ouro, mas justamente por ela ter esse nome, significa que ela traz coisas. Então ela não é de todo ruim. Então, por exemplo, no ambiente de trabalho, pensando nessa questão profissional, apesar dessa instabilidade e turbulência, a roda pode anunciar novas oportunidades de emprego ou promoção, novas oportunidades profissionais ali para você. Mas, se a gente tiver contexto, ela também pode falar de demissão. Como assim uma carta que pode falar de oportunidades de emprego também pode falar de demissão? Tudo depende do contexto. Se você está vivendo um momento que na empresa onde você trabalha, no seu negócio, as finanças, né, os clientes, os serviços, enfim, não estão indo muito bem, a Roda da Fortuna ela pode estar gerando contra, entre aspas, e isso pode trazer, essa instabilidade pode vir direto para o seu trabalho, podendo gerar uma demissão ou um momento muito difícil financeiramente falando ou profissionalmente falando. Às vezes, a Roda da Fortuna, de tão imprevisível e tão instável que ela pode sim falar, né, girar a ponto de fazer você perder o emprego, por exemplo. Não ela que vai fazer isso, mas enfim, as circunstâncias. Mas girar a ponto de você perder o seu emprego, mas logo em seguida já colocar alguma coisa no lugar, já colocar no teu colo uma nova oportunidade para você se restabelecer ou se colocar melhor. Aí fica aquele clássico, tipo, males que veio para bem. Você perde o emprego, mas ganha algo melhor, algo mais estável de repente, ou algo mais vantajoso de alguma forma. Isso é possível. Da mesma forma que também é possível você sair, né, você perder um emprego que é muito bom e o próximo que você encontrar não ser tão bom assim, ou às vezes ser muito pior. Isso também é possível. O que eu preciso que vocês entendam é que aqui tudo vai acontecer muito rápido. As portas que se abrirem vão fechar na mesma velocidade, totalmente sem aviso. Então é um ano que nada é garantido por muito tempo. Você percebe o quão maluca essa carta é? Por isso que tem muita gente que gosta, porque ela vai trazer esse movimento positivo, de arejar os ares, de se movimentar, de te tirar da estagnação, isso é muito importante, mas ao mesmo tempo ela vai tirar, novamente, todo o controle da tua mão. E quem tem problema com isso, sofre na regência da roda. Já na parte do amor, a tônica da instabilidade é a que vai estar reinando por enquanto. Se você é uma pessoa solteira, os relacionamentos mais casuais vão estar mais presentes, com pouco ou nenhum compromisso. Mas, apesar disso, eu tenho a perspectiva de ser bastante divertido, porque a roda, uma vez me falaram isso, e eu fiquei assim, cara, essa analogia é genial, né? Mas me falaram que a roda é como se ela fosse o usuário mais fraco do Tinder, ou de qualquer aplicativo de relacionamento. É uma carta que vai estar sempre procurando esse tipo de diversão, mas nunca disposta a enraizar esse relacionamento. Então ela vai estar meio que pulando ali de colo em colo para ter o que ela deseja naquele momento e nunca enraizar. Usuário mais fraco do Tinder, Roda da Fortuna. Então, apesar de ser pouco compromisso, super casual e tudo mais, é uma carta que vai trazer ali perspectivas de ser divertido, de ser gostoso, de... Tudo bem, não enraizou talvez da forma como você gostaria, mas você teve um momento que é legal. Valeu a pena de alguma forma. E se por acaso você for uma pessoa que já está em um relacionamento, um casamento, um namoro, a Roda da Fortuna ela vai anunciar um período de possíveis turbulências. E isso pode ser desde turbulências específicas como discussões, brigas, desentendimentos. Não é para ser tão caótico assim, tá? Mas é como se você percebesse que há um distúrbio da paz, digamos assim. Pode ser neste aspecto, mas também pode ser a turbulência no sentido de coisas inesperadas mesmo. Então, digamos que a gente vai viver um ano aí de 2026 em que dentro dos relacionamentos a gente tenha muitos compromissos que façam com que vocês precisam sair muito de casa, ou que vocês precisam se relacionar o tempo todo com outras pessoas, que vocês vão estar fazendo, por exemplo, coisas que vocês nunca fizeram ou que vocês não estavam acostumados a fazer. Isso também entra na regência da roda. Então, quando eu falo em instabilidade e turbulência, não é só necessariamente coisa ruim, tá? Apesar de que é a primeira coisa que a gente pensa de fato. Mas não só isso.
Eu acho que uma boa forma de resumir nesse caso é muita movimentação com possível diversão, mas ao mesmo tempo um pouco de ansiedade ali. Já pensando na parte financeira, a gente tem sim boas oportunidades de fazer dinheiro, porque lembra que a roda ela nunca está parada, ela está sempre em movimento, então acho que a gente pode tentar pensar aqui como a gente sempre se movimentando ou sendo forçada a se movimentar para ter algum resultado ali. Então a gente pode sim pensar em boas oportunidades de fazer dinheiro, mas ao mesmo tempo, da mesma forma inesperada que um dinheiro pode vir, ele também pode ir embora também. Então a gente precisa, pelo amor de Deus, alinhar os nossos planejamentos financeiros para a gente usar ele com mais prudência, porque a tendência, inclusive, não é só nessa questão de você gastar de forma compulsória. Isso pode ser até também, mas essa roda ela pode também estar falando daquelas situações em que você não está prevendo, mas que você precisa desembolsar muito dinheiro. Então, digamos que você tem um carro que nunca deu problema, ou às vezes ele até dá problema, digamos assim, mas é sempre algo que é controlado. E aí, em pleno 2026, você, sei lá, bate o carro de repente, ou acontece algum problema no motor, sei lá, não necessariamente um acidente, mas algo assim que é expressivo. E aí você precisa desembolsar muita grana para cuidar daquilo. Então, assim, não tem muito como controlar, não tem muito como prever, não é algo muito linear. Então, da mesma forma que você tem oportunidades para fazer dinheiro aqui, você vai ter oportunidades para perder esse dinheiro também. Seja de uma forma imprudente, ou seja, cobrindo algum gasto que é importante, algo que é útil, item de sobrevivência, enfim, que você realmente precisa desembolsar esse dinheiro. Então, você percebe como o financeiro aqui, ele não é só a questão do dinheiro, ele vai estar atrelado 100% com todo o resto das áreas da sua vida. Então aqui o cuidado maior é com impulsividade, riscos desnecessários, porque os ganhos eles podem vir, mas vai exigir aí jogo de cintura de lidar com tudo isso. Já na parte espiritual, você pode sentir que as coisas estão meio bagunçadas e elas muito provavelmente estarão. A roda não é uma carta ruim para essa manifestação mais espiritual, mas ela dá sim aquela sensação de que as coisas não estão muito organizadas ou estruturadas espiritualmente falando. Então você pode sim se sentir meio perdido, ao mesmo tempo que pode ser um ótimo ano para você experimentar novos caminhos espirituais. Então, de repente, testar algumas práticas diferentes ou viver uma espiritualidade de uma forma menos engessada e mais, assim, vivencial, sabe? Mais de dentro de você e não necessariamente seguindo uma estrutura. E aqui eu não estou dizendo que seguir estruturas religiosas ou espirituais, elas são ruins, não é isso. Mas quanto mais engessada você estiver, mais contra esse movimento obrigatório da roda você vai estar. E aí é mais dor de cabeça para você. Quer um conselho para 2026? A flexibilidade vai ser muito mais valiosa do que um planejamento rígido. Então, aprende a mudar de rota mais rápido e a dizer, ok, quero ver onde isso vai dar, do que, isso não estava no planejamento. Vai ser muito mais útil para você isso. Mas, é claro, essa é a regência geral de 2026. Não sei se você sabe, mas cada pessoa tem uma regência específica do tarô. Sim, cada pessoa tem a sua própria regência. Então, por exemplo, a Roda da Fortuna ela vai estar de fato regendo todo mundo. Eu, você, a sua mãe, seu vizinho, seu cachorro, enfim, a regência geral de 2026. Mas eu tenho a minha própria regência, que é o meu arcano anual e o meu ano pessoal. Você vai ter a sua própria regência, arcano anual e ano pessoal. E para todas as pessoas que existem no mundo. Então, você pode considerar todas essas informações, a geral e as suas próprias, e fazer um grande mescladão aí dessas informações. Mas se você quer uma consulta mais específica, mais ali dentro do seu contexto, sobre a sua própria regência de 2026, associada à Roda da Fortuna e como essas cartas se relacionam a partir de conselhos, desafios e perspectivas para o seu 2026, é só você clicar em um dos links que está aqui na descrição, que vai te levar direto para o meu WhatsApp, onde a gente pode agendar uma consulta para a gente falar especificamente sobre este assunto. 2026, em resumo, não é para ser um ano ruim, mas ele vai ser um ano turbulento, vai ser um ano instável, vai ser um ano que vai exigir muito jogo de cintura da gente, e você pode sentir que você está muito acelerada, ou você pode sentir que o mundo está exigindo, o mundo não, né, mas a realidade, o tempo, o ano está exigindo esse tipo de aceleração de você e talvez você não queira ser tão acelerada assim. É uma carta que pode ser bastante incômoda, mas eu gostaria muito que você lembrasse de que ela não é uma carta considerada ruim.
De qualquer forma, 2026, assim como 2025, em energias diferentes, ainda assim tem uma energia que tem muita coisa para ensinar pra gente. Então, eu desejo muita força na peruca aí e feliz 2026.